Olá, bem-vindo a você que está chegando agora ao programa Divinista aqui na Rádio Vibe Mundial. Você que está conosco desde as 8 horas, lembra, estamos tratando aqui do livro O Grande Cisma, de Oswaldo Polidoro. Para quem quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, basta mandar para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. Estamos nas redes sociais com a página Informes Divinos. Você nos encontra no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Informes Divinos. Siga a nossa página e divulgue também. Então, gente, e esse livro, O Grande Cisma, ele está toda a obra de Oswaldo Polidoro está no portal Conhecer para Transformar. E você conhece, né? Você também encontra Instagram, YouTube, TikTok, também como Conhecer para Transformar. É tudo para caminhos para você divulgar, para você aprender, para você aproveitar, tá bom? Os astros, que aqui estão, Vinícius, Lenira, as estrelas, e os que participam aqui do programa Divinista, tem vídeos gravados no portal conhecertransformar.com.br. No YouTube. No YouTube. Então, qual é a proposta do grupo? Os livros de Oswaldo Polidoro são muitos e muito densos. Então, eles fizeram recorte, né? Fizeram uma análise de alguns livros, uma palestra curta, né? Está lá no YouTube, Conhecer para Transformar. Exatamente. E esse livro que o Vinícius trouxe para a gente aqui no rádio está no YouTube também, no Conhecer para Transformar, EPED 2024, em quatro vídeos de mais ou menos 20, 25 minutos, né, Vinícius? Mas então vamos lá. Vou retomar, relembrando que a gente está falando sobre o livro Grande Cisma, como a gente falou, que conta a história do Barnabé, que nesse ponto da história, ele já está há muitos anos desencarnado, a gente já retomou isso, está trabalhando no recolhimento de outros espíritos desencarnados que estão em faixas inferiores, de céus inferiores, não trevosos, sofridos e tal, mas que já atingiram o merecimento de serem tirados desse céu. Então, nós estamos nesse pedaço aí. E paramos no momento em que o Bento, o primo que tantas maldades fez lá com o Barnabé, quando estava vivo, né? Está, nesse momento, desencarnado e, consequentemente, numa situação muito complicada. Pelo que eu lembro do livro, ele estava surdo-mudo, ele não conseguia se comunicar. Isso, né? E é por isso, olha só que interessante, que o Barnabé também fica encarregado de acompanhar o processo de cura do Bento mais tarde, Sim. né? Sim. Porque tem uma relação aí que o Vinícius vai contar pra gente. Sim. Então, o Barnabé recolhe, né, o Bento para um céu um pouquinho melhor, só que ele continua, né, surdo-mudo. Então, buscando curar, né, ou melhorar essa condição, eles levam, né, o Bento para um centro espírita na Terra, né, para uma oração em conjunto na Terra. E lá é dito que ainda não é possível, né, promover essa cura, que é preciso que eles vejam uma visão retrospectiva, né, ou seja, que eles revejam algumas cenas de encarnações passadas, né? Ele tem que tomar alguma consciência, né, provavelmente. Deixa eu pegar o gancho para falar um pouco da importância da oração em conjunto. O mestre Oswaldo Polidoro passou a vida recomendando: procure um local de oração bem cristão, onde se respeite os 10 mandamentos e onde se pratique os dons mediúnicos, dizia o Polidoro, né? Para orar pelos outros no meio dos outros. Então é normal, pessoal, que a gente vá no centro espírita para pedir por nós. E é válido. Mas olha o bem que nós fazemos, porque ali não se passa apenas a cura ou o atendimento para nós, né? É todo um contexto. Por exemplo, nesse caso aqui, o espírito foi levado numa sessão mediúnica. Olha que loucura. E aí a gente vai ver a importância das relações que a gente estabelece eu ainda preciso fazer esse livro aqui, das relações que nós estabelecemos nas encarnações, que são laços que a gente cria nas encarnações, que vai nos ajudar ou vai trazer obrigação numa outra encarnação, que é o caso do Bento aí, do Barnabé. Sim, perfeito, né? E, então, nessa visão retrospectiva, a primeira encarnação que eles têm acesso, né, é uma em que o Barnabé e o Bento, né, claro, nessa outra encarnação tinha outros nomes, né, eram muito amigos e na época de Jesus, só que eles eram soldados romanos, né. Então o Barnabé ele descreve assim: João Batista falava com tremendo vigor, atacava o mundo e suas misérias, criticava o trono e prometia um nivelamento fantástico. O profeta era de se amedrontar. Revimo-lo tal como o fora, tal qual como o defrontamos um dia, prendendo, encarcerando. Eu e Bento éramos soldados, eu superior,
e ele subordinado. Então, nessa encarnação, né, eles prenderam João Batista, e não só isso, né? Nessa encarnação, Barnabé ele desencarna antes, e aí, por sintonia, né, por equidade vibracional, ele se torna um encosto do Bento, O né, obsessor ali. que ainda estava encarnado como soldado, e faz com que, ou contribui para que ele esfole Jesus. Né? Ele foi um dos soldados Ele incita o Bento a a maltratar praticar Jesus. maldades, né? E então o Bento nessa encarnação ele foi um dos soldados que esfolaram o Divino Mestre, né? O Ó, Meigo Nazireu. Olha só que coisa. Esse João Batista é aquele da Bíblia, primo de Jesus, que saiu, que falava que Jesus iria vir, e etc e tal. Eu estava pensando aqui, quantos de nós, entre nós aqui lá de cá do microfone e os ouvintes, já fez a seguinte colocação: puxa, gostaria de ter vivido na época de Jesus. Todo mundo, claro, óbvio, mas do lado do bem, né? Do lado de Jesus, porque muitos viveram e fizeram o que o livro conta aqui. Então vai lá, bem. Esfolaram Jesus. E, muito mais que isso, eles puderam ver uma outra encarnação também, onde eles participaram do início da Igreja Romana. Eles eram sacerdotes, quer dizer, participaram também da corrupção, Sim, da mensagem de Jesus. Né? sim, Até que tem coerência, né? Foram contra Jesus lá, foi contra Jesus agora. sim. Então, ele descreve assim, né, no livro, essa cena do século IV, né? Estava levantado, organizado e oficializado o grande cisma. Eu e meu terrível inimigo, outra vez juntos, de novo tomamos parte no infeliz acontecimento. De novo amigos, para de novo tomar o pior dos partidos. Fomos, então, dos primeiros sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana, que assim teve o seu nascimento. Onde Roma governava, ninguém poderia prosseguir em conformidade com o culto dos apóstolos. Os ensinos de Paulo, como se acham na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, foram banidos como diabólicos. A revelação era crime de morte. Então vejam, né, Bento e Barnabé participaram da criação, né, da Igreja Romana, e não só isso, né, eles também tomaram parte na perseguição, né, daqueles que praticavam os dons mediúnicos, que a gente sabe que se deu por meio da Inquisição. Então, né? aí, agora a gente viu a ligação deles, né? Sim. A ligação do Barnabé com a criação da Igreja Romana. Então, por isso, ele está nessa história do grande cisma. Mas, veja bem, tudo evolui na vida. A justiça divina é maravilhosa. Se ele ajudou a corromper, ele também vai ajudar a restaurar. Ele vai trabalhar também para desfazer esse erro que ele cometeu aí num trabalho de redenção, né, Vinícius? Sim, é verdade. Aí já fora, né, dessa cena de visão retrospectiva, o Barnabé ele tem essa visão num sonho, né? E ele vê que ele estava presente na chamada Noite de São Bartolomeu, né? Então, só para contextualizar, nessa noite, né, a nobreza francesa, né, em mais ou menos 1572, né, liderou os católicos num massacre dos huguenotes, né, que eram os protestantes da época. Então, no livro é descrito assim: que se pode fazer se há tanta feiura em certas almas? Esta é a noite de São Bartolomeu, a noite que marcará na história uma das piores ações por parte da Igreja que se diz do Cristo. Muito sangue será vertido, muito luto cobrirá aquela cidade e muitas outras, porque a verdade na terra, para vencer, tem obrigatoriamente necessidade de terríveis testemunhos. Isso é a noite de São Bartolomeu. Na verdade, foi uma visão, né, que o Barnabé teve, um sonho, e nela... Deixa eu só comentar uma coisa, gente. Essa história dessa noite de São Bartolomeu está nos livros de história. Não é? Está ali, no livro de história da escola e tudo mais, né, bem? Então, eu estava falando, o trabalho, aparece aqui o trabalho de John Hus, que deu o início à restauração da doutrina do caminho, a mensagem de Jesus. A gente vai retomar isso aqui bem literalmente. Mas isso ele viu num sonho? Num sonho. Sim, sim. O Barnabé viu num sonho. Nesse mesmo sonho, né?
E aí, nesse sonho, João Hus diz assim: é chegada a hora da reposição das coisas no lugar. Peraí, nesse momento, antes disso, né? O Barnabé, ele, nessa encarnação, ele estava fugindo, que ele tinha notícia, ele foi avisado desse massacre. Ele né? estava fugindo Tava do fugindo de local, Paris. de Do massacre. Paris. E isso ele está vendo, né? Essa encarnação dele nesse sonho. E aí, é nessa hora que, nessa encarnação, sim, ele teve a visão de John Hus, né? Que diz isso, né? É chegada a hora da reposição das coisas no lugar, conforme as palavras do Divino Mestre, para que o Pentecostes ressurja no mundo. Muito há que fazer, como preparativos necessários. Se todos fugissem, se todos se portassem assim, como levaríamos a cabo o mandato do Senhor? Então, o Barnabé, né, que claro tinha outro nome na época, né? Ele, quando ele ouve essas palavras de John Hus, né, nessa visão, ele retorna, né? Ele retorna para Paris. É duro, hein, Vinícius, sabendo que você vai ser morto. Ele retorna e assim é dito assim: foram sumindo nas alturas e tudo volveu ao natural, tendo eu rumado à grande cidade para renunciar à vida em proveito de uma obra de resgate e testemunho verdadeira. Então vamos entender. Uma coisa foi a retrospectiva que ele fez. Outra coisa, ele teve uma visão nesse tempo que ele estava fugindo de Paris, porque ele não queria ser morto naquele massacre. Ele teve aí um aviso importante para ele. Aí ele tem uma vidência de John Hus falando, tinha merecimento também, né? Sim. De uma vidência de John Hus falando assim, não, volta, meu filho. Volta porque você tem contas a ajustar. E ele estava lá muito tristonho depois de tudo isso, porque ele percebeu que ele tinha participado ativamente da corrupção da doutrina do caminho. Então, um mentor fala para ele, não, meu filho, levanta os ânimos, porque você também participou diretamente do trabalho de restauração junto de Joana d'Arc, que Joana d'Arc foi um começo da restauração. Então, assim, você fez bobagem aqui, mas você tentou arrumar ali. Então, não fica muito triste, não fica para baixo. Leite derramado, derramou. Vamos agora buscar outro leite, né? Sim. Barnabé, ele é informado, né, de que ele participou não só do movimento de Joana d'Arc, como também atuou como uma médium, né, na codificação espírita, né? Esse espírito, né, que está se comunicando com ele, né, diz assim para ele: tomou parte muito ativa nos acontecimentos que envolveram a personalidade mística de Joana d'Arc, vindo mais tarde como personagem feminina a tomar bom posto na confecção dos livros básicos da doutrina espírita, servindo como aparelho mediúnico respeitável. Ora, tudo isso nobilita um espírito, falo desgastar os erros e construir monumentos de verdade interior. Olha, nós, seres humanos, que fizemos a história da humanidade. Fala aqui de Joana d'Arc, por alto, né? Qualquer dia a gente vai fazer um programa aqui sobre Joana d'Arc, na verdade, não sobre o personagem encarnado de Joana d'Arc. Vamos lá, bem, porque eu estou com o tempo aí. Mas sobre o espírito que foi Joana d'Arc. Então, mas olha, veja só, depois disso, ele vai para chega o momento da cura do Bento. Sim. Como é que aconteceu essa cura? E aí vocês vão lembrar por que o Jorge falou da importância da oração em conjunto. Sim, o livro Grande Cisma relata assim, né? Bento comunicar-se-ia por uma senhora de cor, num recinto familiar, e dali sairia ouvindo e falando. Lembrar-se-ia até outras vigências daquela preta mulher, podendo cogitar sempre que o desejasse a respeito dos alcances da simplicidade. Depois, sem prévio aviso, foi colocado ao lado da médium indicada, que por suas faculdades o atraiu. Nada se passara, pelo menos que eu visse, de mais intensivo, de mais revigorante. Entretanto, Bento desandou num choro convulsivo, começando a balbuciar palavras de agradecimento a Deus, a Jesus, a todos. Tem até o lado didático da coisa aí, né? Bento é curado por uma médium negra e muito simples, né? O Bento era negro, você sabe? Não. O Bento era. Era negro também? Também. Era. Tratava mal o Barnabé que era negro. É claro. Essa altura também refletiu, isso aí faz parte, né, do seu merecimento. O que ficou muito evidente na gratidão que ele sentiu quando fez esse choro Sim. copioso.
E aí vai acontecer uma coisa também muito interessante, porque o Barnabé, lembra, o Barnabé estava sendo criado pelos primos, por quê? Porque a mãe biológica dele tinha abandonado, né? Sim. Então, e aí ele vai resgatar a mãe dele que tinha desencarnado, que tinha abandonado ele quando ele bebê. Foi um momento também bem interessante da vida do Barnabé. Então, vejam, né? A mãe dele, biológica, havia desencarnado quando ele ainda era bebê. Ela já estava desencarnada. Ele viveu toda essa vida, né, de trabalho e ainda viveu alguns anos trabalhando do lado espiritual, né, do lado astral. E aí só depois de tudo isso é que a mãe dele mereceu recolhimento. Olha, Ela morreu, mas ela tinha abandonado ele, né? Então ela tinha abandonado e aí ela e o seu parceiro na época se suicidaram. Ah, entendi. E aí a gente vai ver o céu que ela ainda se encontrava, né? É relatado assim. Chegou o dia em que ele pude aparecer, com autorização para evidenciar os poucos esplendores com tanto custo adquirido. Daí a mãe dele Vê diz assim, ele, estupefata, exclamou, São Benedito, São Benedito. Aí ele explica, né? Não, minha mãe, eu sou teu filho Barnabé. Aí é dito assim, alguém abriu a porta de um cárcere e nós saímos sentindo as mesmas dores, gozando as mesmas esperanças, derramando as mesmas ardentes lágrimas e antevendo os gloriosos esplendores do porvir. essa é a maravilha da inteligência Mas você divina. estava falando da Joana d'Arc e dá para relembrar que a Joana d'Arc era Reencarnação de Judas. de Judas. Olha que interessante, porque Judas, quando ele traiu Jesus, ele não traiu Jesus, ele só foi imprudente. Aliás, por que nós estávamos vendo esse texto esse dia? Não sei por quê. Ele estava sendo apenas imprudente e ele ajudou na captura de Jesus. Achando que eu seria separado, preso, né, isolado, que haveria revolta contra o Império Romano, que Jesus voltaria como imperador, como rei de Israel. Não é essa a proposta de Jesus. Jesus veio para dar a mensagem de Deus. E né? aí ele foi traído por Pelos- Caifás, né? pelos E aí sacerdotes. uma das vidas dele de recuperação é de Joana d'Arc. Que interessante que o Bento, foi o Bento, né? Não, foi o Barnabé, trabalhou lá com o Joana d'Arc. Queria fazer aí um recado final, um resumo final, como é que é? Sim, né? Então, olhando na encarnação do Barnabé, a gente vê, né, que ele participou de momentos cruciais da corrupção, né? Foi um dos soldados romanos que prenderam João Batista, né? Foi um dos primeiros sacerdotes, né, da Igreja Romana no século IV. Só que ele também participou, né, da restauração, da mesma doutrina que ele ajudou a corromper, né? Então, como um dos integrantes do movimento de Joana d'Arc, como médium, né, na codificação espírita. Então a gente vê, né, que todos nós estamos sujeitos a errar, né, e provavelmente vamos errar. Só que também nós somos evolutíveis, né? Nós somos redimíveis, né? Então, e o Barnabé ele traçou essa jornada de redenção, né, até essa última encarnação, como Barnabé, que ele também, apesar das condições adversas que ele encontrou, né, quando nasceu, mas teve uma boa encarnação, né, com uma família, trabalhando fraternamente, né, nessa oração em conjunto por toda a sua vida, né. Então, a gente vê, né, que aos poucos, gradativamente, a centelha divina ela vai desabrochando, né, essas virtudes que ela herda, rumando sempre em direção à sagrada finalidade, né, que é o grau de uno com o princípio, né, finalmente, né, ao longo dos trilhões de anos, igualando aquele exemplo de Jesus, né, aquele exemplo de simplicidade, humildade, bondade e renúncia, né? Eu coloquei aqui que se desse tempo eu ia trazer um texto que está no Grande Cisma, ele fala assim, mas deu tempo. Sem pureza não há paz, e sem sabedoria não poderá haver autoridade. O homem nasceu, digamos assim, para lançar-se no rumo desses poderes gloriosos, isso todos nós, tá? Quem nada souber, se disso se der conta, muito já sabe. Quem mais puro se faz e de melhores conhecimentos se armazena, do princípio sagrado mais se aproxima. Como é na intimidade da criatura que a união se passa, tanto mais se compreende a necessidade de esforço sintônico.
Jesus, sentenciando que o reino do céu está dentro de cada um, disse o melhor que poderia ter dito. Resta agora que cada um faça a sua parte na reintegração de religião, de religação. O estado crístico é o estado de religação consumada. Legal, Vinícius, obrigado por você ter trazido aí para gente esse pedacinho aí do livro O Grande Cisma. A gente convida você a assistir os 4 vídeos dele no YouTube, Conhecer para Transformar. Você entra lá no YouTube, procura Conhecer para Transformar. EPED 2024, Grande Cisma, 4 vídeos maravilhosos. Ele esmiuça tudo muito bonitinho, tá? A gente convida você também a baixar o livro no portal Conhecer para Transformar, ler, porque o Vinícius pode dizer, ele deve ter ficado desesperado, mas o que eu conto, o que eu não conto, o que eu falo. Tem uma passagem em que o Barnabé vê Jesus, que é linda, mas não deu para trazer aqui, é maravilhosa, tá bom? Muito legal. Muito bem, então a gente convida você agora a orar pelo mundo, né? É hora de conhecimento e prática de vida. Você vai pensar em tudo aquilo que você precisa, de ajuda médica, ajuda espiritual, relacionamento, material. Vai pedir bênção para toda a sua família, para toda a sua casa, mas vai pedir muito, muito a Deus por todos os que sofrem nesse planeta, que choram desesperados sem ter um ombro amigo. Então, deseja do seu coração ajudar vibracionalmente o planeta enquanto a gente faz a primeira oração. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Essa oração, gente, ela está no Evangelho Eterno, que você pode baixar gratuitamente do portal Conhecer para Transformar, ou pedir aí para a gente manda para você no aconchego do celular, que o Jorge vai dar o WhatsApp e já vai dar o recadinho final também. Nosso WhatsApp é 996084846. Procure um local de oração bem cristão, onde se pratique os dons mediúnicos, onde se respeite os 10 mandamentos e, dizia o mestre Oswaldo Polidoro, vá orar pelos outros no meio dos outros, no mínimo, uma vez por semana, respeitando assim o 4º mandamento, que diz, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Pois é, nunca é tarde para lembrar, e é sempre bom lembrar que a gente está numa fase doutrinária do planeta, de transição planetária. Então, viva os 10 mandamentos no seu dia a dia, que sempre pensando, não vou fazer o mal ao próximo. Viva em estado de oração, que é fazer o bem ao próximo. E a gente se encontra aqui no próximo programa, domingo, 8 horas da manhã. Programa Divinista, Rádio Vibe Mundial. Fique com Deus. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Fique com Deus.